A obra do Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Poema de abertura. Como quando, em silêncio, chuvas primaveris descendem e alegram as flores desfalecidas. Assim, no segredo do amor, cai a doce influência do alto. 1. Qual é a primeira obra que a Bíblia atribui ao Espírito de Deus? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Nota: a palavra original para movia expressa aquele movimento trêmulo feito pela galinha enquanto choca seus ovos ou cria seus filhotes. Provavelmente significa aqui a comunicação de um princípio vital ou prolífico às águas. Dr. A. Clarke. 2. Por qual poder Cristo operava milagres? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12:28. 3. Aqui é atribuída a sua ressurreição, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3:18. 4. Como a convicção é produzida na mente do pecador, e quando ele, Espírito, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16:8. Gênesis 6:3. 5. Que ofício o Espírito desempenha para o cristão? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. 6. Que outra obra o Espírito realiza? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2:13. 7. O que se diz que é a palavra de Deus? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. 8. De que maneira o Espírito tornou a palavra conhecida? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. 9. De que maneira o Senhor falou a esses homens santos? Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandioso galardão. Gênesis 15:1, Números 12:6, Isaías 1:1, Ezequiel 1:1. 10. Este dom do Espírito deveria ser confinado principalmente ao tempo do Antigo Testamento? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. 11. Como Pedro, por inspiração, traduziu este termo depois? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. 12. Como Paulo chama o Espírito, em quem também vós estivestes, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. 13. Porque foi assim designado, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2:33, 1:4 e 5. 14.
Por que Jesus disse que era necessário que ele fosse para o Pai? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vô-lo enviarei. João 16, 7. 15. Os dons do Espírito foram mencionados nesta promessa? Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, 8. 16. Quais eram estes dons? E ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 11. 17. Todos estes dons vieram pelo mesmo Espírito? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4, 8 e 11. 18. Que comissão Cristo deu aos seus discípulos? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. 19. Porque eles não procederam imediatamente a esta obra. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49, Atos 1, 8. 20. Por quanto tempo Jesus prometeu estar com aqueles que pregam o Evangelho? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nota. É muito certo que o Senhor não pretendia que seu Evangelho fosse pregado sem o auxílio do Espírito Santo, cujos dons ele colocou na igreja, 1 Coríntios 12, 28, para que ali permanecessem até durar a sua comissão aos homens. Atos 2, 38, 39, Efésios 4, 11 e 13. Este assunto continua na leitura seguinte. Poema final. Onde está aquela chama de vivo fogo que brilhou tão intensamente nos santos de outrora, que fez suas almas almejarem o céu, calmas na angústia, audaciosas no perigo? Onde está aquele Espírito, Senhor, que habitou no peito de Abraão e o servou como teu, que fez o coração de Paulo derreter-se em tristeza e brilhar com energia divina? Aquele Espírito que de era em era proclamou teu amor e ensinou teus caminhos, iluminou a página vívida de Isaías e soprou nos cânticos sagrados de Davi. Não é a tua graça tão poderosa agora, quanto quando Elias sentiu seu poder, quando a glória irradiava da fronte de Moisés, ou quando Jó suportou a hora da provação. Lembra-te, Senhor, dos dias antigos, renova a tua obra, restaura a tua graça, e enquanto a ti elevamos nossos corações, derrama sobre nós o teu Espírito Santo.